Olá, graça e paz a todos, amém? Hoje nós vamos iniciar mais uma disciplina em bacharelado, se chama Teologia da Inquisição. Então, nós vamos a primeira aula de hoje. Vamos fazer uma pequena oração. Espírito Santo, esteja conosco, Senhor. Fala, Senhor, através de mim, que seja uma aula de bom entendimento, uma explicação clara, para que todos, Senhor, que ouçam, possam entender o que a sua palavra está dizendo. Que todos tenham um bom entendimento e possam usar essa palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com sabedoria, para que a sua palavra seja ministrada a todos aqueles, Senhor, que te buscam, que têm sede de ti, a todas as almas, Senhor, que têm necessidade de buscar mais conhecimento na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar primeiro sobre a fogueira da Inquisição, tá? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois estou convencida de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, verso 35 e 39. Vamos falar sobre o sangue dos mártires. Momentos antes da morte, muitas vítimas do Tribunal do Santo Ofício pronunciaram algumas palavras em testemunho de sua inabalável fé. Tamanha era a convicção com que faziam esses breves discursos, que sensibilizavam, às vezes, as pessoas presentes, autos da fé. Como eram chamadas as cerimônias de execução? Para evitar tais blasfêmias, entre aspas, parte dos hereges, não raro, cortavam a língua dos condenados ou os amordaçavam. Então, aqui eles falam blasfêmia entre aspas e herege entre aspas. Por quê? Porque os inquisidores, eles torturavam ou sacrificavam os cristãos por não concordar com o que eles falavam, que era o evangelho. Então, protestaram contra a execução. Só um minuto. Vale dizer que ainda no século XI e na primeira metade do século XII, protestaram contra a execução de hereges. As vozes mais autorizadas na igreja eram, ora São Bernardo, ora Oazo, bispo de Liege, aqui Hildeberto, bispo de Mens, ali Ruperto de Deutz. Relembravam esses cristãos haver Cristo vedado formalmente atos como esses que os papas prescreviam, e asseguravam que o único efeito desse, como esses que os papas prescreviam, e asseguravam que o único efeito desse proceder seria gerar a hipocrisia, aumentar decididamente o horror e o ódio dos homens contra a igreja repleta de sangue, contra um clero ávido de perseguições. Só a teoria da infalibilidade podia nos levar a conceber como, em toda a série dos papas, desde Luciano III, não existisse ao menos um que se dispusesse a tomar outro caminho. Se não tivesse havido particular esmero em cultivar essa teoria e fazê-la vingar a todo transe, homens brandos, caracteres benévolos, como Honório III, Gregório X, Celestino V, sem nenhuma dúvida teriam atenuado a crueza das disposições decretadas por seus antecessores e imposto raias a essa onipotência ilimitada.
em que os papas investiram esses inquisidores vorazes, fanáticos e sanguinários. Impossível quantificar as vítimas da Inquisição, mas sabe-se que chega a dezenas de milhões o número dos que sofrem a pena capital, a tortura, a prisão perpétua das famílias que ficaram na mendicância em razão do confisco total de bens, e dos que deixaram a terra natal para fugir às perseguições. Vejamos alguns exemplos. Arnaldo da Brécia, seguidor do ex-padre Pedro Brus, também queimado na fogueira em 1126, por haver combatido a corrupção do clero e se convertido ao evangelho. Arnaldo da Brécia, religioso italiano, fez severa oposição ao poder temporal dos papas. Desejava o retorno da Igreja de Roma à simplicidade do evangelho da Igreja primitiva. Rejeitava os sacramentos, condenava a interferência da Igreja no Estado, a adoração aos mortos, o sacrifício da missa. Perseguido, procurou refúgio na França e depois na Suíça. Em 1155, sob o comando direto do Papa Adriano IV, foi denunciado, preso em Roma, enforcado e seu corpo reduzido a cinzas. Agora vamos falar sobre Giordano Bruno, foi outro mártir. Entre 1548 a 1600, mártir da liberdade do pensamento, um dos maiores pensadores do século XVI, filósofo, astrônomo e matemático italiano. Filippo Bruno, após ingressar aos 17 anos no convento de São Domenico Maggiore, em Nápoles, adotou o nome de Giordano, tendo sido ordenado padre em 1572. Semelhantemente a Galileu, defendeu o heliocentrismo, o Sol como centro do sistema, tese não admitida pela Igreja Católica. Além disso, Giordano acreditava na astrologia e na reencarnação. Expulso da ordem dos dominicanos, foi excomungado e considerado herege. Fez vários estudos e escreveu alguns livros. Denunciado por seu amigo Giovanni Mocenigo, papista fanático, recebeu a sentença de morte do Santo Ofício após 8 anos em prisão. Sem nunca haver abjurado suas ideias, foi levado à fogueira a 52 anos de idade. No dia 17 de fevereiro de 1600, no campo de Fiore, em Roma, tiveram cuidado de colocar uma mordaça em sua boca para que não pronunciasse qualquer blasfêmia, entre aspas. Olhou com indiferença e desprezo um crucifixo que fora colocado diante dele para ser beijado. Em carta de 14,2 milhões e 2 mil, dirigida ao reverendo reitor da Pontifícia Faculdade Teológica da Itália Meridional, por ocasião de um congresso de estudos sobre a personalidade de Giordano Bruno, o cardeal Ângelo Solano admite falhas, entre aspas, com relação ao caso. Eis um trecho. É por isso que, entre os sinais do jubileu, o sumo pontífice pôs o da purificação da memória, e pedindo a todos um ato de coragem e humildade ao reconhecer as próprias faltas e aos de quantos tiveram e têm o nome de cristãos. Alguns importantes simpósios desenvolveram-se nessa direção, como, por exemplo, sobre o antissemitismo, a Inquisição e João Hus, que se realizaram com patrocínio da Santa Sé, para estabelecer, no plano histórico, o desenvolvimento efetivo dos acontecimentos e discernir aquilo que neles deve ser julgado pouco, conforme com o espírito evangélico. Semelhante verificação parece importante, quer para pedir perdão a Deus e aos irmãos pelas faltas eventualmente cometidas, quer para orientar a consciência cristã para um futuro mais vigilante
na fidelidade a Cristo. Portanto, sua santidade soube com prazer que, precisamente com esses sentimentos, essa faculdade teológica quer recordar Giordano Bruno, que no dia 17 de fevereiro de 1600 foi executado em Roma, na Praça Campo de Fiore, após o veredito da heresia, de heresia pronunciado pelo Tribunal da Inquisição Romana. Galileu Galilei, entre 1564 e 1642. Físico, matemático, astrônomo italiano, fez numerosas descobertas nos campos da física e da astronomia. Com uma luneta por ele inventada, descobriu as montanhas da Lua, os satélites de Júpiter, as manchas solares, as fases de Vênus, os anéis de Saturno. Por 17 anos, assume a cátedra na Universidade de Pádua. Conclui que a Terra gira em torno do Sol e dá fundamentação científica à teoria heliocêntrica de Copérnico. Suas descobertas e ensinos foram considerados uma heresia pelos censores romanos, sob a alegação de que contrariavam as Sagradas Escrituras. Acabrunhado, doente, preso em Roma, assinou sua retratação. Antes, os inquisidores lhe mostraram a sala de tortura e os respectivos instrumentos. Combalido e ajoelhado diante dos representantes do Papa Urbano VIII, entre 1623 e 1644, leu e assinou a sua retratação. Eu, Galileu Galilei, tendo sido trazido pessoalmente ao julgamento e ajoelhando-me diante de vós, eminentíssimos e reverentíssimos cardeais, inquisidores gerais da comunidade cristã universal contra a depravação herética, juro que sempre acreditei em cada artigo que a Sagrada Igreja Católica Apostólica de Roma sustenta, ensina e prega, mas porque este sagrado ofício ordenou-me que abandonasse completamente a falsa opinião, a qual sustenta que o Sol é o centro do mundo imóvel e proíbe abraçar, defender ou ensinar de qualquer modo a dita falsa doutrina. Com sinceridade de coração e verdadeira fé, abjuro, maldigo e detesto os ditos erros e heresias, e, em geral, todos os outros erros e seitas contrários à dita Santa Igreja. E eu juro que nunca mais no futuro direi ou afirmarei nada, verbalmente ou por escrito, que possa levantar semelhante suspeita contra mim. Mas se eu vier a conhecer qualquer herege ou qualquer suspeito de heresia, eu o denunciarei a este santo ofício ou ao inquisidor ordinário do lugar onde eu estiver. Juro, além disso, e prometo que cumprirei e observarei inteiramente todas as penitências que me foram ou sejam impostas por esse santo ofício. Mas se por acaso eu vier a violar qualquer uma das minhas ditas promessas, juramentos e protestos, o que Deus não permita, sujeitar-me-ei a todas as penas e punições que foram decretadas e promulgadas pelos sagrados cânones e outras condições gerais e particulares contra delinquentes assim descritos. Portanto, com a ajuda de Deus e de seus santos evangelhos, que eu troco com minhas mãos, eu, abaixo-assinado Galileu Galilei, abjurei, jurei, prometi e me obriguei moralmente ao que está acima citado, e em fé do que, com minha própria mão, assinei este manuscrito da minha abjuração, o qual eu recitei palavra por palavra. A Santa Inquisição não só condenou os ensinos de Galileu, mas também os de Copérnico. O Tribunal de Deus, Tribunal de Deus entre aspas, assim se pronunciou. A tese de que o Sol é o centro do sistema e não se move ao redor da Terra é nécia, absurda, teologicamente falsa e herética, sendo frontalmente contrária às Sagradas Escrituras. A segunda proposição, a de que a Terra não é o centro do sistema, mas sim move-se ao redor do Sol,
é absurda, filosoficamente falsa e, pelo menos segundo o ponto de vista teológico, contrária à verdadeira fé. Galileu livrou-se da fogueira, mas passou vários meses sob prisão, muito doente e cego. Veio a falecer no dia 8 de janeiro de 1642. Em janeiro de 1998, passados 356 anos, o Papa João Paulo II formalizou o tardio pedido de perdão ao notável astrônomo. Então, vamos ficando por aqui, né? Até a próxima aula, se Deus assim permitir, né? Se Jesus não voltar antes, nós estaremos aí, tá bom? Fiquem com Jesus, Deus os abençoe e bons estudos. A paz.